Quantas lutas? Quantos já se levantaram? Quantas batalhas? Quantos acharam que era o fim? Quantos acharam que não ia mais para frente? Mas Deus, quando Deus ele é contigo, Ele vai provar até para os seus inimigos que Ele é contigo. Salmo 27, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu havia de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu se não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e de gratidão. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu será nela. Não ocultes de mim a tua face, e não afaste de mim em ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues tua ajuda e nem o teu amparo, ó Deus, o meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando cruelmente. Eles me fariam despedaçar, se não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Amém? Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Meus amados irmãos, esse salmo é um salmo muito lindo e muito profundo e fala com cada um de nós, não tenho dúvida. E aqui eu vejo um salmo que ele é o antídoto do medo. E o antídoto do medo é a perseverança, é crer. Qual que é a cura para o medo? É crer. Nós vivemos em dias turbulentos, nós vivemos dias difíceis, aonde que a incerteza, ela paira em todos os lugares. Vivemos em um mundo onde as pessoas não encontram mais segurança. O mundo está em um fio para entrar numa terceira guerra mundial. E nós observamos que a tensão é muito forte. A crise financeira, a falta de estabilidade, a falta de confiança, até mesmo nas leis, na justiça,
há muitos que estão vivendo desacreditados em tudo. Mas aqui nós encontramos uma palavra de Davi, onde ele, diante de circunstâncias, por mais embaraçosas que seja, ele demonstrou a confiança no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A nossa fé, ela não pode estar fundamentada em simplesmente uma religião ou numa política qualquer ou qualquer outra coisa, a não ser o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Davi não estava vivendo os melhores momentos da sua vida, mas estava vivendo em fases de muitas contrariedades, perseguições, calúnias, defamações, inimigos à espreita de um lado para o outro, uma tensão muito grande. Mas ele era um homem que confiava no Senhor, e nós também devemos ser aqueles que venham seguir o seu exemplo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? É muito profundo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Não importava por mais escuro que a situação poderia ser naquele momento, mas ele declarou: olha, a minha luz, o Senhor, ele é minha luz, é aquele que clareia, aquele que me ilumina, aquele que revitaliza a minha fé, aquele que me coloca de pé, aquele que me ergue, aquele que me coloca novamente firme na batalha, é aquele que tem a última palavra, é aquele que está no comando de todas as coisas, inclusive da minha vida. Eu vou temer o quê? Então ele estava fazendo um tratado com a sua própria alma, porque Davi não era um homem diferente da gente. Ele tinha sentimentos, havia incertezas, dúvidas, e por que não dizer até medo. Mas ele fez um tratado com a sua própria alma, dizendo: por que eu tenho motivos suficientes para temer? Por que eu devo ter medo de situações, por mais embaraçosas que sejam? O Senhor é minha luz. Eu posso viver na escuridão, está vivendo uma fase de grande escuridão, de grandes incertezas, mas o meu Deus é a luz do meu caminho. Ele que ilumina o caminho que eu vou trilhar. Ele que tem a salvação garantida para a minha vida. Ele que garante a minha existência. A minha vida não está nas mãos dos meus algozes, e nem muito menos nos meus amigos. A minha vida está nas mãos daquele que comanda todas as coisas. Amém? O Senhor é Ele que garante a minha existência. O que eu haveria de temer? Então aqui, meus irmãos, é muito fácil nós falarmos, mas no momento que você está vivendo situações, é ali que você tem que colocar em prática a sua fé. Amém? É muito fácil a gente ler esse salmo, até mesmo pregar, mas nós não entendemos, e muitos crentes ainda não entenderam, que nós estamos aqui com um propósito claro e definido pelo eterno Deus. Nós estamos aqui com um objetivo, e o objetivo é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Segundo, nós estamos aqui, não fomos colocados aqui como um filhinho de papai, para sermos preservados das tribulações. Fomos colocados aqui neste mundo para ser treinados como soldados, para enfrentar reveses, dificuldades, enfrentar as lutas e demônios, porque nós temos a certeza e a consciência que o nosso Deus é aquele que dirige a nossa vida. Ele usa os meios para trabalhar na nossa vida, fortalecendo a nossa fé, esculpindo o nosso caráter e transformando você à imagem do Filho dele a cada dia. Deus não poupará esforços. Se você quer subir degraus mais elevados, não pense que você vai subir por conta própria, porque Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Tenha paciência e tenha fé, porque Deus, no momento certo, Ele há de te exaltar. Então, meus amados irmãos,
Muitas das vezes nós pensamos aqui, espera aí, que coisa tremenda é essa? A Bíblia diz assim, que não houve um homem tão manso como Moisés. Não é assim? Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Moisés foi um homem mais manso. Não é? Exceto o nosso mestre, claro. Dá para você imaginar o que levou a este homem, os processos que levou a este homem a chegar a receber esse título? Quantas afrontas, quantas humilhações, quantas conturbações, quantas pessoas querendo tomar o seu cargo na marra, quantas pessoas usando de soberba para poder levá-lo a ele retrucar e se defender. Mas Deus usou os meios para poder trabalhar na vida deste homem. Assim Deus ele também utiliza dos meios para poder trabalhar na vida de todo aquele que confia na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, quando você entende que você é um servo, você é uma serva, a sua vida está sendo preservada por Ele, nós não temos medo nenhum, não há receio nenhum na nossa alma, na nossa vida, porque Deus ele continua e continuará trabalhando por todos aqueles que têm a marca da promessa. Deus ele trabalha perseverantemente. Amém? Mas pastor, que luta que eu estou enfrentando? Davi ele foi diferente? Pastor, eu estou sendo caluniada. Você acha que Davi não foi? Mas estou falando contra mim. Irmãos, enquanto tem lua cheia, a cachorrada ruiva. Mas as bocas não param de bater. Enquanto a banda passa, a cachorrada sai latindo. Cachorro uiva quando a lua está cheia. Enquanto você estiver brilhando, haverá muitos que se levantarão contra você. Ninguém tampa pedra em árvore frutífera. E nós temos que entender que tudo isso faz parte do processo. Davi entendeu isso. Davi não estava mais se preocupando com as situações adversas. Mas ele confiava, eles querem comer a minha carne. Foi isso que ele disse. Eles querem rasgar a minha carne. Eles querem comer-me vivo. Mas eles não podem fazer isso, por quê? Porque é o Senhor que me preserva a minha existência. A minha vida está nas mãos do eterno Deus. Você pode tentar se levantar contra mim e tentar me abater. Mas antes que você venha passar por cima de mim, você tem que passar por cima daquele que está atrás de mim, que é o Todo-Poderoso. Assim funciona com cada um dos servos e servas do Senhor. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Olha só. Então, meus irmãos, nós enfrentaremos injustiças, e a injustiça é a marca da sociedade de hoje. Injustiça, mas nós temos que saber que o nosso Deus é um Deus de justiça. No Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus ele disse assim: o meu Pai é justo, por isso ele me confiabilizou ser aquele que venha operar com justiça, porque esse poder me foi dado por Ele. O nosso Deus é um Deus de justiça. Amém? Então não se preocupe pelos problemas que você enfrentará. Saiba que o nosso Deus é Ele que nos defende. Amém? Nós temos um advogado à direita do Pai, e Ele não está dormindo, Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Olha só. Ainda que um exército me cerque, se não se entregará ao temor, ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Olha a fé, olha a confiança dele. Ainda que uma guerra estoure, ainda que eu venha ser cercado pelos meus inimigos, eu sei que a última palavra permanece com o Senhor Deus. Irmãos, às vezes parece que a nossa vida chegará ao fim. Parece que não haverá mais saída. O retorno tem como chegar um pouquinho? Parece que nós nos colocamos, ou somos colocados
diante de situações que parece que não haverá mais saída para nós. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele afirma na palavra dEle, que é o Deus Todo-Poderoso que pega os nossos inimigos nas suas próprias armadilhas. Amém, pessoal? Glorificado é o nome do Senhor. Amém? Davi, em outro texto, ele fala: Senhor, coloca um guarda. Senhor, coloca uma mesa diante dos meus inimigos, para que todos contemplem a grandeza que o Senhor revelará à minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu anseio, manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Qual que é o seu desejo? Qual é o maior desejo da sua vida? Aquele início não está igual antes. Não sei que... Veio, porque minha voz está meio fraca, já está ruim, por conta do resfriado. Então aqui, meus irmãos, observe que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele disse que, usando este servo, Ele disse: um anseio, um desejo eu manifestei ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa viver por toda a minha vida na casa do eterno Deus. Olha o pedido dele. O pedido dele não foi que o reino dele pudesse ser perpetuado por milhares de anos, mas o desejo dele é que ele pudesse permanecer na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? Permanecer na casa do Senhor para todo sempre. E não são todos que permanecem. E aqueles que não permanecem perdem. Mas aqueles que permanecem serão consolidados para sempre. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá, e estarei abrigado no seu recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então, muitas lutas e adversidades nós enfrentamos, mas o Senhor, Ele vai nos proteger diante de todas as tribulações. Quem confia nisso, diga glória a Deus. Quantas lutas eu já enfrentei ao longo desses anos? Pelo menos nesses 18 que eu estou à frente dessa igreja. Quantas lutas? Quantos já se levantaram? Quantas batalhas? Quantos acharam que era o fim? Quantos acharam que não ia mais para frente? Mas Deus, quando Deus Ele é contigo, Ele vai provar até para os seus inimigos que Ele é contigo. Mas você tem que fazer o quê? Perseverar. Porque Davi, ele disse: no dia da adversidade, no dia do problema, vai enfrentar problema, o Senhor Ele vai me proteger. Amém? Ele vai proteger a sua fé, Ele vai blindar a tua fé, para que você possa estar consolidado e firme na presença do eterno Deus. Lutas e dificuldades, como eu disse anteriormente, isso faz parte da vida do cristão. Faz parte. Mas pastor, a dor está forte, você está achando que é só com você que luta, é só você que sofre? Todos nós enfrentamos problemas e dilemas. Agora, primeiro problema que nós enfrentamos, você quer jogar a toalha, você quer desistir, você permite que a dúvida entre no seu coração, a incerteza toma conta de você, você permite que esses sentimentos venham a diluir a sua coragem, diminuir a sua fé, a ponto de fazer você apostatar e voltar para trás? Não, de forma nenhuma. Pode acontecer que nós enfrentemos dias difíceis, e podemos até falar e abrir o coração, assim como ele abriu a alma, e pediu que o Senhor pudesse resgatá-lo e fortalecê-lo no meio de uma grande tribulação, mas ele também testemunhou, mediante a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, que o seu resgatador, ele chegou no momento certo. Nós não somos colocados como um barco à deriva. O nosso Deus é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, é o nosso mentor, é o nosso construtor, Ele é o nosso guia, Ele não deixará você sozinho.
Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei louvores ao Senhor. Então aqui no versículo 6, ele disse que os adversários ficarão enfurecidos. Irmãos, cá para nós, é muito mais fácil chorar com aqueles que choram do que alegrar com aqueles que se alegram. É muito mais fácil. Sim ou não? É muito mais fácil. Porque no nosso próprio subconsciente, você pensa lá dentro, graças a Deus que nem eu. E tem aqueles que, sabendo que é você que está enfrentando luta, a tendência de alguns supersticiosos é se afastar de você. Porque tem gente que acha que a luta pega. Acha que a luta é lepra. Deus me livre, vou sair fora dele, vou sair fora dela. Porque daqui a pouco é eu que estou no vento também. Tem gente que pensa que pega. Parece que a luta que o irmão está enfrentando é algo contagioso. Né? Que isso, irmão? Devemos deixar de sermos tão supersticiosos e confiar no Deus da nossa salvação. Então triunfarei sobre os adversários. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você tem muitos conspiradores contra você. Aqueles que estão sentados junto com você dentro da igreja. Tem gente que não quer o seu sucesso. Mas pode isso, pastor? Claro que pode. Dentro da igreja não é todo mundo que é salvo, não. Tem filho do demônio dentro da igreja, tem filho de Deus também. A Bíblia diz que o joio e o trigo estão no mesmo ambiente. E não compete o pregador, não compete a removê-los. É o Deus Todo-Poderoso que removerá naquele grande dia. Jesus disse, deixa crescer junto, porque no dia da seara o Senhor tirará o trigo e colocará em depósitos separados, mas a palha e o joio será lançado no fogo. Tem uns inimigos espirituais que pleteiam contra a minha vida e a sua. Você tem o Espírito de Deus. Nós temos a presença de Deus. Você está achando que o inimigo vai ficar olhando você somente se apoderar de sucesso e bênção sem fazer nada? Usa a cabeça. Se Deus me colocou como soldado, você como soldado, como um guerreiro, não tenha dúvida, vai ter guerreiros do outro lado que vão lutar contra você. E ele vai usar todos os meios. Se ele não puder contra você diretamente, ele vai usar um filho, vai usar uma esposa, vai usar um amigo próximo, vai usar um amigo do trabalho, aspas, vai usar algum mecanismo para poder tentar desativar a tua fé, para poder desestabilizar. Ele te dá uma cacetada aqui, uma ali, outra ali, com o objetivo de quê? Enfraquecer a tua fé. Então o que eu tenho que fazer para poder manter a minha fé em alta atmosfera? Manter uma vida de disciplina. Disciplina. Porque no dia que você não orar, você está sabendo, hoje eu perdi uma guerra. E não adianta você falar que tem muito tempo de crente, mas se você não ora, eu digo para você, você está morto. Se você não ora, você já é derrotado. Você jamais vai vencer. Você tem um jejum como uma ferramenta impulsora para poder levar a sua fé em alto nível, mas você não faz, então você está sendo tolo e insensato e está desprovido de armamentos o suficiente para lutar com adversários mais potencializados. Se você tem a palavra de Deus na sua mão e não a medita nela, o Espírito Santo, como é que ele vai falar com você diariamente? Então, às vezes, nós questionamos e ficamos choramingando pelo caminho, reclamando da vida, por problemas que estamos enfrentando. E boa parte desses problemas que nós enfrentamos é porque nós temos sido covardes e omissos com as nossas próprias responsabilidades. O inimigo não tem poder na minha vida. E eu tenho absoluta certeza disso. E se alguma coisa acontecer comigo, com relação à minha fé, é porque eu estou sendo irresponsável, ou Deus está autorizando. Então nós temos que saber que nós temos que ter esse compromisso. Você tem que ser um soldado. Soldado articulado, bem treinado. E não pense, meu amado, eu tenho que descansar um pouco. Você vai descansar um pouco e vai ser alvejado como Davi foi.
Aqui não tem descanso, meu amado. Nós estamos em guerra. A guerra só vai terminar no dia que você morrer. Guarde isso. No dia que tu fechar o olho, a guerra acabou. Aí você vai para o descanso. Enquanto você estiver aqui, é guerra. Enquanto você estiver aqui, é batalha. No dia que você tiver uma trégua, Salomão diz assim, no dia que você estiver feliz, sorria mesmo, dê muita gargalhada, porque os dias que você vai chorar é maior. É maior. Então tem muita gente que tem nome que é vivo e está morto. Tem muita gente que tem nome de evangélico, mas não tem nada de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, mas o Deus da igreja não está dentro dele. Jesus disse assim, se vocês ouvem minha palavra, mas não crê nela, a vida não está em você. O que ele quis dizer com isso? Ou seja, Jesus disse para os seus discípulos, João 5, 4, 5, se você ouvir a palavra de Deus, vai mudar a tua vida? Você está sendo orientado. Mas se você não crê, no sentido de obedecer, a sua vida não é transformada. O que adianta você ouvir e não colocar em prática? O que caracteriza que você é um servo de Deus e uma serva de Deus fiel? É quando você ouve a palavra e a coloca em prática. Não tem mágica não, filho. Não tem mágica. Creu, colocou em prática e recebeu. Simples assim. Simples assim. Mas enquanto você ficar meio coxambrado, enquanto você ficar em cima do muro, enquanto você tiver essa fé variável, frouxo, você nunca se apoderará de coisas grandes. Por quê? Porque você é um soldado covarde, você é um soldado omisso, você é um soldado descansado, e soldado descansado fora de forma é abatido na batalha. Tem crente que o diabo não tem nem trabalho para derrubar. Tem nada, falei assim, isso é um palhaço, é um bobalhão. Quer ver como eu vou derrubar ele? Ele vai soprar um negócio na cabeça dele. Olha lá, fulano de tal, estou te olhando meio esquisito. É mesmo, vou embora da igreja. Vai embora mesmo. Tem crente que é assim, sabe? Parece piolho, anda na cabeça dos outros. Fraco, crente fraco, sem imunidade. Fraco, desidratado, sem conteúdo, sem embasamento. Não há fortalecimento. Então, estamos aqui falando de um salmo profundo, que Davi está dizendo assim, eu posso enfrentar o inferno, a morte, mas nada pode me atingir. Por quê? Porque o meu Deus, Ele me guarda. O meu Deus, Ele que mantém a minha fé. Você pode querer comer a minha carne, você pode rasgar, ele usou uma forma metafórica, referindo-se a um leão, você pode rasgar a minha carne, você pode querer fazer isso, mas você não vai conseguir, porque você tem que passar primeiro pelo leão da tribo de Judá. Aleluia. Amém, pessoal? Então seja forte. Como que pode ter crente tão devagar? Você está vendo que a situação está ruim, a sua vida sentimental está um fracasso, a sua vida espiritual está cada vez pior, a sua vida financeira tem bloqueios, você está vendo que a sua vida não está evoluindo fisicamente, você não está crescendo e você continua de braço cruzado, esperando que Deus vai fazer tudo por você? Pelo amor de Deus! Sim ou não? Amém, pessoal? A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado à violência. Então, eu vou pegar uma faca e vou matar. Não é isso não, rapaz. O reino de Deus, em que sentido? Né? A exegese do texto diz que o reino de Deus é tomado à violência, ou seja, se eu oro, eu vou orar mais forte ainda. Se eu jejuo, eu vou ser mais violento para orar. Se eu creio, eu vou ser mais crente para crer. É isso. Tenha o gás que você tem para ganhar grana, para correr atrás das coisas desse mundo, para as coisas eternas também. E você vai ver a diferença. Sim ou não? Sim. Amém, pessoal? Essa é a fé. Você não está entendendo que a prosperidade sua não está na mão da economia do homem, não está na mão do fulano e ciclano. A prosperidade que você quer está na mão de uma pessoa.
E é Deus. Irmão, eu vou falar um negócio para vocês aqui, você não escandaliza, não. Deus abençoa ímpio, mas não abençoa crente paspalhão. Porque o ímpio, a Bíblia diz que eles são mais prudentes que muitos filhos da luz. Tem rico que Deus fala assim, eu vou pegar a riqueza desse cara que estou dando aqui para dar esse crente paspalho, que vai usar pelos seus próprios dedos. O cara, pelo menos, ele não tem fé, não tem nada, mas está usando de uma forma mais inteligente. Então nós precisamos de ter o Espírito do Eterno. Deus, ele tem o desejo de fazer você crescer, de você prosperar, de você decolar, de você vencer. Mas você tem que entender que nós temos que ter essa fé. Não dá para entender certos crentes, levanta, eu não quero saber de ser crente mais não. Eu vou desistir. Eu não quero saber. Eu vou sair da igreja. Eu vou para outra igreja. Vai com Deus. Vai quebrar a cara e vai aprender e depois volta ainda. Crente nenenzinho, bebezinho. Pelo amor de Deus, gente. Paulo disse para a igreja de Corinto, pelo amor de Deus, deixa de ser neném. Tem que ser crente. Amém, pessoal? Leva tapa na cara, leva outra, e estou firme. Eu não vou sair, eu estou firme. O meu foco é o Senhor. Amém? Pode levantar o capeta, homem, pastor, pode levantar quem for. Eu estou firme. Estou firme. Quem me salvou não foi homem, quem salvou não foi religião, quem me salvou foi o Senhor dos Exércitos. É Ele que me salvou, Ele que me resgatou. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Amém? Hoje é noite de você fazer uma retrospectiva e introspectiva pessoal e fazer uma análise pessoal da sua vida, interna e externa, e tomar posse de coisas negativas que estão te atrasando, e desvencilhar dessas amarras e alçar voos mais altos. Quem está me entendendo? Olha só, ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Eu quero contar aqui, eu contei que dia isso, meu Deus. Eu contei essa semana. Foi na igreja de Rio Novo. Foi na igreja de Rio Novo, mas em algum outro lugar que eu não estou lembrando. Irmãos, eu tinha uma... Deixa eu pensar se eu vou contar. Eu vou contar. Eu, desde novinho, eu sempre tive muita dor de cabeça. Então, dos 10 a 14 anos, eu internava de 2 a 3 vezes por ano. Dor de cabeça muito forte, começava a vomitar, e não parava, nenhum remédio parava na barriga, no estômago. Então, ali, desandava, tudo desidratava, tinha que ir lá para a Santa Casa, tomar soro, recuperar, para depois vir. Depois de muitos anos, o médico descobriu que era enxaqueca. Aí me receitou os remédios lá. Melhorou muito. Melhorou bastante. Mas eu não fui livre completamente daquele problema. Alguns anos atrás, eu não vou falar porque eu sou ruim de data. Alguns anos atrás, e a dor de cabeça era o seguinte: se começar de longe, eu tinha que correr e tomar rápido o remédio. Porque se eu deixar a dor aumentar, começa a me dar vômito e não tem remédio que para na barriga. Aí complicou. Aí tem que tomar Plasil na veia e tudo mais. Eram umas 3 horas da manhã e várias vezes acontecia, eu não tinha um remédio de noite. Eu tinha que sair de casa e lá no 24 horas, lá no Barramos 24 horas, tinha uma farmácia lá, acho que é Pacheco, eu ia comprar o remédio lá. Tomava no caminho para chegar fazendo efeito até chegar em casa. Irmão, naquele dia, eu estava muito cansado, aquela dor apertando, eu achei que ia passar, e a dor, ela veio. Irmão, eu estava até fora de mim. Muita dor, muita dor. E aquela noite foi a noite que Deus ouviu a minha oração. Eu deitado na cama,
virado para o lado. Eu falei com o Senhor mais ou menos isso que eu vou falar para vocês, mais ou menos. Eu falei ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Se fosse meu filho que estivesse suplicando por um socorro, imediatamente eu faria de tudo para poder socorrê-lo, Senhor. Eu sou teu filho, socorre-me. Eu disse só isso. Não demorou 1 ou 2 minutos, eu senti uma mão passando no meu cabelo, assim, na minha cabeça. Eu lembrei da minha avó, que minha avó tinha esse costume, de eu estar dormindo e ia passar a mão na minha cabeça. Passou a mão uma vez, devagarinho, eu lembrei dela. Passou 2 vezes, eu abri o olho e não vi nada. Na segunda vez que a mão passou na minha cabeça, eu adormeci. E nunca mais eu tive dor de cabeça. Nunca mais. Tem mais de 3 anos isso. O Senhor diz aqui: ouve a voz do meu clamor. Ó Senhor, tem piedade de mim, responde a minha súplica. Irmão, você tem que falar com Deus, e tem que sair da alma. E quando você ora, parece um monólogo, parece que você está falando com um pedaço de pau. Tem que falar do coração. O seu coração tem que bater, gente, pela presença do Eterno. Tem gente que está na igreja, mas não crê em Deus. Vive como se Deus não existisse. Qual é a intimidade que você tem com Deus? Qual é a experiência que você tem a contar? Quais são as vezes que Deus manifestou a você? Quais as vezes que Deus ouviu o teu clamor e você pode se sentir aconchegado, acompanhado, acudido? Porque o nosso Deus, Ele tem boca, Ele fala, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem olhos e vê. Então Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem. Busque Ele de coração. E Davi buscou. Ouve, ó meu Deus, o meu clamor. Ouve, pelo amor de Deus, a minha súplica. Aí ele responde: meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu será nela. Então depois da busca vem a resposta. Ele disse aqui: buscai a minha face. Ele usou a palavra que o Eterno já tinha falado na boca de muitos homens de Deus. Deus está falando: busca a minha face. Você está gemendo. Irmão, tem casal que briga, que discute em casa. É tão infantil isso. Eu não abro de ninguém. Eu não abro negócio de WhatsApp, negócio de as coisas que as pessoas postam, não. Eu não fico olhando essas coisas, não. Mas eu ouço falar. Tem gente que briga dentro de casa com o marido, ou vice-versa, sabe? Ou com alguém dentro da igreja, e fica colocando na rede social, lá no status, sabe? Julgando o ponto. Sabe? É uma falta de maturidade. É uma criancice, expondo a vida sentimental para o mundo. Todo mundo, nossa, tá tendo problema lá entre eles lá, hein? Sabe? É uma palhaçada que não tem explicação. São crentes que não é nascido de Deus ainda. Sabe? É muita criancice. Pelo amor de Deus, com quem você deveria falar, tu não fala. Mas abre a tua boca, escancara para o mundo, para dizer para todo mundo que a sua vida está uma porcaria. E o que você ganha com isso? A única coisa que você ganha é todo mundo saber que você é um derrotado. Porque ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. O único. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Tem que falar com a pessoa certa. Tem que buscar a fonte certa. Amém?
Ah, a irmã não me cumprimentou. Aí coloca lá no status lá, né? A gente está sentado lá num monte de gente de Jacaré, mas Deus vai comigo. Fica nessas coisas, pelo amor de Deus, gente. Tem gente cobiçando meu cargo, mas aquilo que Deus me deu é meu. Ah, meu Deus do céu. Tem crente que parece que precisa de umas chineladas. Amém, pessoal? Vamos parar com isso, né? Vamos lá. Não ocultes de mim a tua face, não afasta de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado. Oh, glória a Deus, hein? Maravilha, hein? Que maravilha. Davi falou assim: ó Senhor, não oculta a sua face de mim não, Senhor. Não se esconde não, que eu fico doido. Só o Senhor que pode advogar a minha causa. Só o Senhor conhece o meu coração. Só o Senhor conhece as entranhas da minha alma. Só o Senhor pode julgar-me retamente, de acordo com a tua justiça. Oh, meus irmãos, precisamos de ter um coração segundo Davi. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Por isso que eu lembrei da minha oração que eu fiz. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, irmão, não tem desculpa para ninguém nessa vida. Presta atenção numa coisa: você pode ter sido gerado por uma prostituta e sido colocado lá na porta do prostíbulo a ser doado para qualquer pessoa. Mesmo assim, você tem o dom da vida. Não tem desculpa para você. Vocês estão me entendendo? Não tem desculpa. Olha o que Davi disse aqui: ainda que meu pai, a minha mãe, ele foi na parte mais profunda de sentimento humano, de mãe e filho. Ainda que meu pai e minha mãe me desampare, o Senhor dos Exércitos jamais me abandonará. É coisa linda, muito profunda. Ele vai me acolher. Amém? Então, meu querido, você não precisa de aprovação de ninguém, não. Você precisa de aprovação do Todo-Poderoso. Amém? Ah, tem um grupinho ali, tem um grupinho lá, tem um negócio lá. Não se preocupa não, rapaz. Se Jesus está contigo, o maior está contigo. Fica tranquilo. Ele vai calar a boca das feras. Aquele que está de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Não fica não, tá? O que está de engano, Deus tira. Fala assim comigo assim: Jesus, segura-me. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos. Protege-me dos que me perseguem. Ele estava sendo perseguido ou não estava, gente? Estava ou não estava? Mas Davi estava correndo para debaixo da saia da mãe dele? Davi estava procurando psicólogo? Davi estava ficando apavorado e querendo cometer suicídio? Davi estava querendo desistir de ser rei? Davi estava querendo abandonar o sacerdócio dele? Não, para onde que ele estava? Na presença de Deus. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Aleluia. Ensine-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos. Protege-me daqueles que me perseguem. Fica tranquilo, Deus vai te proteger. Amém? Não me entregues o apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando cruelmente. Irmão, chamaram Jesus de comelão e beberrão, cachaceiro. Dá para você imaginar? Chamar Jesus de glutão e cachaceiro? E chamou ele de príncipe dos demônios, Beelzebu. E você está todo ofendidinho porque alguém falou de você? Às vezes aquilo que as pessoas estão falando de você, até uma certa verdade, mas tenha certeza que isso é muito pior daquilo que eles estão falando. Agora doeu, hein? Agora foi no estômago, hein? Amém, pessoal? Às vezes a gente fica chateado porque alguém falou da gente em algum aspecto. A gente fica bravo, mas às vezes você é pior do que aquilo que eles estão falando. Mas Deus te ama assim mesmo. Perturbado do jeito que tu é, encrenqueiro, problemático. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará, pessoal. Eu estou pregando pontualmente hoje, diferente, né? Não expositivamente.
Ó, eles me fariam despedaçar, estou acabando. Não fora da minha fé perseverante, de que viverei para com a bondade do Senhor. Aqui é uma declaração. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá o teu coração, pois depositar somente no Senhor a tua esperança. A sua esperança está onde? No Senhor. Amém, pessoal? A sua esperança tem que ter em quem? No pastor? Está lascado. É claro, se eu estiver numa igreja que o pastor é ladrão, corrupto, safado, eu não vou estar lá. Eu sei que nenhum pastor é perfeito, mas tem coisas que não dá para engolir, certo? Estou falando isso. Eu estou falando de você ter esperança. A sua esperança tem que estar em Deus. Esperança no sentido de livramento. Amém? A sua esperança tem que estar em Deus, no Todo-Poderoso. Então nós devemos confiar nesse Deus. Agora, podemos ficar com medo? Quem nunca ficou com medo de perder o dinheiro confiscado pelo banco? Tem gente que já está pensando já. Quem nunca ficou com medo de perder o emprego? Perder o contrato? Quem nunca ficou com medo de perder o casamento? Quem nunca ficou com medo de alguma coisa? Mas o antídoto para o medo é crer. Qual que é o antídoto para neutralizar o medo? Está no texto, é crer. Ele diz, se eu não tivesse crido, a minha fé tinha sido desmontada. Amém? Então nós temos que crer na palavra, crer que Deus está no controle de todas as coisas. A última palavra pertence ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Deus Santo e Eterno. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem milagre aqui nessa noite. Aleluia. Deus tem milagre, amém, pessoal? Eu vi 2 amém, mas o resto dos amém que não foram dados, eu pego tudo para mim para receber em vitória dobrada, amém? Agora mudou de ideia, né? Glória a Jesus. Eu creio. Se você não crê, eu creio para você.